Nosso repórter Lucas Rocha vai conversar agora com a secretária municipal de saúde. Lucas já está na tela aqui. As imagens são do Ivan Pereira, porque, gente, desde a 0 hora desta segunda-feira, a prefeitura estabeleceu uma nova regra para o horário de funcionamento do comércio, sendo que muitos segmentos não poderão mais abrir as portas até segunda ordem. Aí o Lucas Rocha vai passar para a gente essas informações, os novos horários e principalmente o que motivou a prefeitura. Vai lá, Luquinha. Vamos lá, Passai, amigos do Tribuna da Massa. Nós estamos aqui na Secretaria Municipal de Saúde e vamos conversar então com a secretária Márcia Ursulac, que vai receber a gente. Muito obrigado por nos receber, secretária. Pois é, ontem em uma live, né, você divulgou, a doutora divulgou algumas novas medidas. Estas novas medidas, por exemplo, fechamento de academias, fechamento de bares, fechamento de diversos estabelecimentos. Eu queria que você recapitulasse essas medidas para o nosso telespectador. Por favor, secretária. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores. A Secretaria Municipal de Saúde, analisando os dados epidemiológicos desde o dia 28, a gente criou um painel de indicadores com bandeiras de cores e nós tivemos, desde o dia 28 de maio, um aumento significativo do número de casos confirmados. Nós triplicamos o número de casos e de óbitos. Isso criou um aumento da taxa de ocupação de leitos de UTI. Isso criou uma preocupação muito grande para nós. Nosso comitê técnico, os infectologistas, médicos, profissionais que estão acompanhando, indicou uma mudança aí no perfil do movimento da cidade. Acho que todo mundo está percebendo que nós temos um aumento de movimentação e isso leva ao aumento da proliferação do vírus. Então, nós apresentamos ao prefeito essa nossa sugestão de que a cidade pudesse ter um movimento baixado. Por isso, o decreto que estabeleceu restrições às pessoas, no sentido que as pessoas circulem menos. Um dos critérios é a abertura de lojas de rua das 10 às 16, os shoppings permanecem das 12 às 18, não abrem sábado e domingo, porque provoca aglomerações, a gente tem visto aí. Restrições dos bares, no fechamento dos bares, restrições no funcionamento dos restaurantes. Nós estamos discutindo, teve um movimento das academias aí, hoje à tarde o secretário vai receber uma comitiva, a gente pode discutir a questão das academias, mas foram todos os estabelecimentos que provocam aglomeração e que nos preocupa nesse momento que nós precisamos diminuir a transmissão do vírus em Curitiba. Perfeitamente. A secretária falou e esse número é interessante. Nós tínhamos uma média de 12 casos por dia notificados até o dia 28 de maio, só que na última semana foram o triplo de casos e o dobro de mortes, ou seja, um aumento expressivo, né? E vem, claro, de acordo com a abertura, digamos assim, de vários estabelecimentos e da maior circulação de pessoas na cidade, não é verdade? Acho que as pessoas precisam entender, o vírus, o contágio é entre pessoas. Então, o uso de máscara, o distanciamento, como nós estamos aqui, e manter essas medidas e evitar aglomerações, e foi muito noticiado aí as aglomerações que nós vimos aí até pela imprensa, nós temos feito um esforço muito grande. Então, a gente pede às pessoas que quem puder ficar, fique em casa, quem não precisa sair, que não saia. As pessoas não podem ir todas juntas no mercado, vai uma pessoa da família, né? A gente entende que as pessoas têm que trabalhar, mas quem for, tome as medidas de precaução e nos ajude nesse momento, porque se a gente tiver um crescimento, continuar nesse crescimento, nós vamos entrar em colapso no sistema de saúde. Não haverá condições de atender todas as pessoas que adoecem ao mesmo tempo. Curitiba, nesse momento, está em alerta laranja, né? Significa exatamente estas medidas que nós estávamos conversando, né? Exatamente. E a ideia do decreto é que a gente baixe. Também ocorreu um outro fenômeno que precisa ressaltar. Como a cidade voltou ao normal, nós tivemos aumento de acidentes, traumas,
que também ocupam leitos hospitalares. Então, tudo isso competindo com o aumento dos casos de Covid. Então, é bem importante que as pessoas nos ajudem nesse momento, no sentido de manter esses cuidados e evitar a circulação das pessoas que não precisam circular. A secretária tem como nos dizer as taxas de ocupação de UTIs aqui na capital paranaense? Acabamos de fechar 75% de ocupação hoje dos leitos de UTI Covid. É um número alto, né? É um número alto. Perfeitamente. Secretária, até como um bom jornalista, eu tenho que fazer um contraponto. Nós cobrimos hoje a manifestação do pessoal ligado às academias. Alguns desses profissionais nos passaram alguns números, como, por exemplo, o movimento das academias está 85% menor, muito pouca gente realmente nas academias. Isso ainda está sendo discutido, pode mudar? Qual a convicção neste momento da Prefeitura com relação ao fechamento das academias de musculação? Veja, ninguém é contra, como eu falei hoje em outra emissora, para nós é muito duro, né? Tomar decisões que afetam a vida das pessoas não é uma coisa confortável. Nós não queríamos fechar nada de forma nenhuma, não queríamos restringir o comércio, restaurante, bares, nenhuma dessa situação. Mas, primeiro, a gente tem um compromisso com manter a proteção do cidadão. Nós estamos frente a uma pandemia que, primeiro, não tem vacina, né? Não tem ainda um tratamento específico para a Covid, nós temos tratamento de apoio, de suporte, mas nada que efetivamente modifique o quadro da doença nesse momento. O que nós temos de eficiente nesse momento? É evitar aglomeração, o uso da máscara e o contágio, especialmente as pessoas que têm quadro respiratório, têm que ficar em casa, porque você pode achar que é uma pequena gripe, você começa com escorrer o nariz, uma tosse, uma dor no corpo, fique em casa. Você pode estar transmitindo o vírus. Então, como nós só temos essas medidas, nós tivemos que tomar uma medida dura, né? Como o prefeito Rafael Greca de Macedo sempre fala, e ele tem uma metáfora. Nós estamos, é um pássaro com duas asas, uma economia, as pessoas precisam trabalhar, ganhar seu pão, as academias, a gente entende, porque elas fazem bem para o corpo e nós, da saúde, sempre estimulamos a atividade física e para a mente, mas nesse momento a gente focou naquilo que a gente provoca aglomeração e a proliferação do vírus. Se você pensar, a OMS até publicou um card lá que mostra as áreas de risco, a academia é uma delas. A gente entende todo o esforço que as academias fizeram, a gente quer ouvir todo mundo, tem ouvido as demandas da comunidade, a gente pediu, inclusive, ontem a gente conversou com algumas lideranças que a gente vai sentar à tarde para achar uma alternativa que a gente mantenha a economia, mas que a gente também proteja o cidadão e diminua a proliferação do vírus. Secretária, para fechar pelo menos da minha parte, modalidades esportivas nas ruas, isso está proibido? As pessoas que correm em dupla, às vezes, na rua, até que ponto isso é permitido ou não? Veja, individualmente, você fazer a tua corridinha. Eu sei que é difícil correr de máscara, mas a gente pede que use a máscara no ambiente, até porque você sabe que quem corre, a transmissão do vírus é maior, porque você produz calor e emissão. Então, assim, você, com uma pessoa da tua família que você convive, né? Uma namorada, uma esposa, você pode correr junto, caminhar junto, o grupo familiar, pai e filho, enfim, que vocês convivem na mesma casa. O que está proibido? Correr em grupo, atividades em grupo, aglomeração, grupos distintos, como tem grupos de caminhada, de corrida. Individualmente a pessoa fazer, se ela não é grupo vulnerável, se ela não é grupo de risco, está permitido, tá? Com o uso da máscara e manter o distanciamento social. Perfeitamente. Muito obrigado, então, a secretária Márcia Ursulac fazendo estes esclarecimentos aqui ao vivo para o programa Tribuna da Massa. Voltamos com você, Leandro Passaia. Ok, muito obrigado, Lucas. É o seguinte, a lista das empresas que podem abrir, aquelas que terão de fechar, acima de tudo, os horários permitidos, porque agora vai ser bem mais curtinho, e o protesto que foi feito agora pela parte da manhã, principalmente por membros de academia, que ficaram revoltados com o fechamento das atividades dentro das academias. Tá? Tudo isso na sequência, são 13 horas e 23 minutos.